Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro e hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal, tá? Não deixa de te inscrever aqui no canal e deixar um comentário que a gente fica bem feliz e gera mais conteúdos. Hoje nós vamos fazer só questões do Sebrasp, o nosso famoso CESP, né? Estilo CESP. O termo CESP continua existindo, é o estilo CESP, tá? Então hoje nós vamos falar de um tema de administração pública chamado empreendedorismo governamental. Vamos fazer aqui 10 questões do Sebrasp, bem comentadas, tá? Bem esquematizadas. Não deixa de baixar o PDF para você acompanhar e para você ter também os esquemas, tudo bem? Pessoal, empreendedorismo governamental. Antes mesmo da primeira questão, bora situar um pouquinho o pessoal. Todas as minhas aulas de exercícios, eu gosto de fazer sempre isso. Organizar os exercícios numa ordem lógica da matéria e sempre colocar trechos de conteúdo. O que vem a ser, pessoal, o que vem a ser é uma cultura empreendedora. Quando a gente fala, esse é um grande problema desse assunto. Quando a gente fala em empreendedor, a gente pensa logo em pessoas que abrem empresas, né? Pessoas abrem empresas, montam negócios. E aí, quando a gente fala em governo empreendedor, a gente imagina num primeiro momento, ou pode imaginar, que o governo vai montar empresas, montar a Petrobras, montar a Embraer, montar a Vale. O governo vai criar empresas para gerar lucros, tá? Para que ele possa ter dinheiro para realizar política pública. Só que não. Isso não combina com esse conceito de governo empreendedor. Isso não combina com empreendedorismo governamental. A gente tem que ter em mente que empreendedorismo governamental é um conceito moderno e que está de acordo com a administração pública gerencial. É importante que você tenha ideia sobre os 3 modelos de administração pública: patrimonialista, burocrática e gerencial. Gerencial é inspirada na administração de empresas, tem a ver com a descentralização, não é isso? Tem a ver com a gestão por resultados, tem a ver com você dar poder para que o gestor resolva, né? Ele seja orientado pela missão, pelo resultado. Então, uma cultura empreendedora, antes mesmo de falar de governo, uma cultura empreendedora é aquela que favorece a formação de um espírito empreendedor, que favorece a busca pela inovação, busca pelo aperfeiçoamento e pelo melhor modo de se fazer as coisas do dia a dia. Quando você empreende, quer dizer que você faz acontecer. Empreender é fazer acontecer. Por isso que as pessoas montam uma empresa e você diz, ele é um empreendedor. Porque, na verdade, ele fez acontecer, ele inovou. De maneira geral, é isso aí. Agora, desta forma, empreendedorismo governamental do governo não ocorre quando o governo cria e opera empresas públicas. Criar caixa, criar empresas no sentido amplo, tá? Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Embraer. Não é aí. Não é aí. Isso cai muito em prova do Sebrasp. Não ocorre empreendedorismo governamental quando o governo cria e opera empresas públicas, quando vende produtos e serviços ao mercado. Não. O empreendedorismo governamental ocorre sempre quando os gestores públicos aproveitam os recursos disponíveis de novas e melhores formas, buscando a satisfação e benefício do cidadão. Empreendedorismo governamental está dentro da lógica da administração gerencial. Então, ela busca sempre a satisfação do cidadão, visto como um cliente de serviço público.
O conceito de empreendedorismo governamental surgiu na época que o mundo ainda estava na burocracia, tá? Então, o conceito de empreendedorismo governamental, ele veio antes dessas ideias gerenciais, tá? Quase ali paralelo. O conceito de empreendedorismo governamental surgiu inicialmente com o livro de Osborne Gabler, Reinventando o Governo, como o espírito empreendedor está transformando o setor público. É super interessante. Os autores perceberam que mesmo num momento burocrático, em que nada funcionava, tá? Estavam ali as disfunções da burocracia, excesso de formalismo, excesso de hierarquia. Mesmo assim, esses autores perceberam que alguns órgãos estatais, escolas, hospitais nos Estados Unidos estavam funcionando muito bem, obrigado. E eles foram lá fazer um estudo de caso. Bora ver o porquê que está funcionando ali, o que eles estão fazendo de diferente dentro daqueles órgãos públicos. O contexto da época, anos 80, era de grande descrença da população nas capacidades da administração pública de suprir as necessidades da sociedade relativas a bens públicos e de vencer os desafios que apareciam. O povo estava descrente na burocracia, descrente na máquina pública. Esses autores, então, se basearam em estudos de casos norte-americanos de órgãos e setores governamentais, como escolas e hospitais, que estavam buscando modificar o modelo burocrático então vigente. Estavam atuando dentro dessas escolas, desses hospitais, usando outras ideias. E estava funcionando. Esses autores foram lá ver, então, o que estava acontecendo para criar essa teoria, para escrever. Gabler destaca que é possível administrar o governo como um empreendimento, como se você fosse o dono. Segundo ele, a visão empreendedora implica envolvimento, flexibilidade e senso de propriedade. Você vai ser diretor de uma escola, você tem que fazer acontecer. Você tem que agir como se você, eu sou funcionário público. Só cheguei aqui, ganhei meu dinheirinho e vou embora. Não, agir como se fosse seu. Você precisa envolver a comunidade. Você precisa fazer a comunidade entender que é dela e que é para ela. Ela precisa assumir responsabilidade. Você precisa arregaçar as mangas e ir atrás de dinheiro. Por exemplo, atrás de ex-alunos que estudaram naquela escola e que hoje estão ricos. Porque eles não podem ajudar a escola? Buscar novas fontes de receita para a escola. Isso é ser empreendedor. Empreendedorismo, pessoal, pressupõe um novo líder, um novo tipo de liderança. Alguém que não aceita como resposta não tem dinheiro, porque isso aí já está certo. A questão é você inovar e buscar e envolver a comunidade. Empreendedorismo governamental, a ideia não é o Estado ele mesmo resolver, é ele envolver a comunidade, fazer parcerias com a iniciativa privada, com o setor do voluntariado. Sim, o Estado vai realizar serviços públicos, mas poucos. Bem, dito isso, feita essa introdução, tá? Vamos à nossa primeira questão do Sebrasp, tá bom? Aí tem aqui um texto, julgue os itens que se seguem. As últimas mudanças percebidas na gestão pública consistem na presença de um governo empreendedor, que se distancia do modelo burocrático tradicional ao estimular a ação e a parceria com a sociedade. O que vocês me dizem? Exato! A presença desse governo empreendedor, do empreendedorismo governamental, se distancia do modelo burocrático. Vejam, governo empreendedor tem a ver com administração gerencial. Novas ideias
para combater a burocracia. Então, o governo empreendedor se distancia do modelo burocrático tradicional. Fazendo o quê? Porque o governo burocrático é centralizador, ele faz tudo. Não, estimulando a ação e estimulando a parceria com a sociedade. Exato, o governo é da comunidade, o governo é da comunidade. É um dos princípios que daqui a pouco nós vamos ver, os 10 princípios do governo empreendedor. Tá certinho. Então, põe na tua mente que você precisa, pessoal, antes dessa aula, ter noção, é bom estudar os modelos de administração pública, patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Você precisa, ter essas diferenças, tá bom? Então, por quê? Porque o empreendedorismo governamental está diretamente associado à lógica da administração pública gerencial, que é a administração que estamos vivenciando no Brasil hoje, oficialmente, desde 1995, com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, do Fernando Henrique Cardoso, tá bom? O governo empreendedor caracteriza-se, diferentemente da burocracia, como um governo que pertence à comunidade, dando responsabilidade ao cidadão, em vez de servi-lo. Ao invés de só fazer para o povo, não. Chama o povo, porque o povo não pode ajudar a consertar as carteiras da escola, porque ele não pode ajudar a fiscalizar, porque ele não pode participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Então, dando responsabilidade ao cidadão, em vez de servi-lo. O empreendedorismo governamental, um governo empreendedor, visa atender aos cidadãos no papel de cliente e não aos interesses da burocracia. Ou seja, quando você estuda sobre burocracia, você vê que a burocracia ela é autorreferida. Você faz as coisas para melhorar para o próprio Estado, para a própria máquina pública, e você esquece o cidadão. Não! Assim como a ideia geral de administração gerencial, a ideia do empreendedorismo governamental é a mesma. É prestar o serviço, é atender às necessidades do cidadão no papel de cliente. É daí que surge o termo, o paradigma do cliente na gestão pública. O paradigma do cliente é você enxergar o cidadão como um cliente dos serviços públicos, tá bom? O governo empreendedor não pretende controlar a economia, tá? Porque é aquilo que eu falei, o governo vai montar empresa, o governo vai ficar controlando a economia. Não. Muito pelo contrário, falou em governo empreendedor, pensa em administração gerencial, pensa em privatização, pensa em publicização, pensa em terceirização, essa é a ideia gerencial. Então, um governo empreendedor não pretende controlar a economia, não pretende possuir empresas ou concentrar-se no fazer de ampla escala. Ele mesmo fazer saúde, educação, previdência, não. Ele se concentra, sim, estimulando a ação e a parceria com a sociedade. O governo precisa ser o maestro. Deixa que o mercado, deixa que o setor voluntariado faz. Ao contrário do controle burocrático, ficar controlando tintim por tintim o processo, não. Vá lá e controle o resultado. Ao contrário do controle burocrático, voltado para o processo e não para os resultados, o controle do governo empreendedor será orientado por missões, metas e objetivos. Ao invés de você dizer, tintim por tintim, o que é para o governante fazer, não. Você não vai dizer o passo a passo para fazer uma escola. Você vai dizer, eu quero a escola feita. Faça e depois preste conta. A principal diferença entre burocracia e gerencialismo é que na burocracia o controle é a priori, é antes. E no gerencialismo o controle é a posteriori. Então, se no gerencialismo a gente defende o controle do resultado, aqui também tem que estar orientado para o resultado, porque governo empreendedor está dentro da lógica de administração gerencial. Segunda questão.
No modelo de governo empreendedor, o modelo de governo empreendedor se aproxima do modelo tradicional burocrático. Não, já posso parar. O modelo de governo empreendedor se aproxima do modelo tradicional burocrático. Quando aquele pretende... Esse aquele é o empreendedor, tá? É isso? Quando aquele pretende controlar a economia, possuir empresas e, ao mesmo tempo, estimular a ação e a parceria da sociedade. Não, tá errado. Tá? O governo empreendedor, ele não se aproxima do modelo burocrático e ele não pretende controlar a economia e possuir empresa. Pretende, sim, estimular a ação e a parceria com a sociedade. Não é isso? Pessoal, um minuto. Eu tenho começado a montar muitos cursos, tá? Com transmissão ao vivo e com vídeo aula também. Se você vai fazer o concurso do TSE, tudo fica gravado, tá? Até o final. Se você vai fazer o concurso do TSE unificado, tá? Eu tô com um curso começando agora em julho, tá? De 2024, na plataforma exemploalvivo.com.br, que é a melhor tecnologia de transmissão ao vivo que tem. Um curso de administração, gestão de pessoas, administração geral para analista judiciário, área administrativa, o módulo com transmissão ao vivo e mais videoaulas. Aqui no caso do analista, são 100 videoaulas, tudo gravadinho, bonitinho, já está lá. E nós vamos ter 10 encontros com transmissão ao vivo, tá bom? 9 encontros de transmissão ao vivo. É que o primeiro ele é grátis. Se você entrar lá no Exemplo ao Vivo, você vai ver que tem a primeira aula é grátis, você pode se inscrever e participar. E tem para técnico judiciário, área administrativa também, que são 62 videoaulas da matéria, bonitinha, com exercício, e mais 6 encontros com transmissão ao vivo. Nesses 6 encontros, à noite, 19 às 22 horas, eu vou resolver tipo essa aula, só questões no Sebrasp, tudo esquematizada, desse mesmo jeito, onde a gente vai ver os principais tópicos, tá tudo através. Vão ser resolvidas centenas de questões, tudo com transmissão ao vivo. É incrível e vale muito a pena, tá bom? E esse programa do TSE-TRE é gigante, tá? De administração, gestão de pessoas, então serve para tudo que é concurso também, tá bom? Vai lá, dá uma olhadinha, exemploalvivo.com.br. E claro, sempre que puder, dá uma entrada no meu site, petroniocastro.com.br, que eu tenho lá os meus cursos bem direcionados. Pessoal, terceira questão. Esse meu curso do TSE vai fazer toda a diferença na preparação, porque é super didático, tá bom? Super objetivo, direto, nada daquelas maçarocas de PDF. Bora lá. Terceira questão. O governo empreendedor visa atender ao cidadão como cliente. Perfeito. E nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe responsabilidades. Exato. Você já acertou, né? Começa a se repetir. A ideia de um governo empreendedor é atender o cidadão como cliente. Como se fosse no restaurante. Tá? E o cliente tem que ter opções. Mas em vez de servi-lo, dá-lhe responsabilidade. É nesse sentido. O cidadão tem que entender que é nosso. Todo esse aparato da gestão pública é nosso. Nós apenas escolhemos alguém para administrar. Poxa, mas você coloca alguém para administrar algo para você, mas você não pode ajudar? Você não pode participar? Claro que pode, sim. Quarta questão. O Estado empreendedor. O Sebrasp, às vezes, ao invés de falar governo empreendedor, fala Estado. Tudo bem, não vai entrar nessa doidice de ficar parando por causa de uma palavrinha como essa. Tudo bem, Estado, governo. O Estado empreendedor é aquele que assume o controle da economia do país. Oi! O Estado empreendedor é aquele que administra empresa pública para gerar riqueza. Só que não. Governo empreendedor não é aquele que assume o controle da economia, não é aquele que monta empresa para prestar serviço diretamente, não, tá? Isso não combina com a administração pública gerencial. Bem, nossa quinta questão, uma questão do Sebrasp no modelo ABCDE.
Não tem tantas provas do SEBRASP nesse modelo, mas tem algumas. Olha, na administração empreendedora, promovida durante a reforma de 1995, que foi o plano diretor de reforma do aparelho do Estado do Fernando Henrique Cardoso, adotava-se como princípio, bem, a gente vai falar agora que o governo empreendedor, o empreendedorismo governamental, ele, segundo os autores, o Osborne e Gabler, ele respeita 10 princípios. E ele diz assim, adotava-se como princípio o governo patrimonialista? Não. Governo orientado por missões? Sim. Vamos já mostrar, tá? Governo centralizado, burocrático? Não. Patrimonial? Não. Procedimental? Não. Governo descentralizado? Sim. Governo competitivo? Sim. Governo catalisador? Sim. Governo preventivo, ou seja, antecipatório? Sim. Então vejam que o nosso gabarito é a letra B. É a única alternativa que tem 2 princípios corretos. Embora o livro diga preventivo, mas antecipatório seria a mesma coisa. Então, governo catalisador e governo antecipatório. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai falar agora, né? Dar um pouco de matéria, falar um pouquinho, porque você precisa saber esses 10 princípios. Princípios de um governo empreendedor, de acordo com o livro Reinventando o Governo. Governo, vamos já falar de um por um. Governo competitivo, governo que pertence à comunidade, governo de resultados, governo orientado por missões, governo empreendedor, governo orientado ao cliente, governo preventivo, governo descentralizado, governo orientado para o mercado, governo catalisador. Nosso gabarito, governo catalisador e governo antecipatório, governo preventivo. Então, segundo os autores, para um governo ser empreendedor, ele tem que se inspirar nesses princípios. Nem todos eles você é obrigado a achar que é 1000 maravilhas, tá? Porque não é 1000 maravilhas você sair privatizando tudo. Tá? E o empreendedorismo governamental, ele não diz que tem que privatizar tudo, porque o gerencialismo não diz isso, mas diz que tem que privatizar quase tudo. Que o governo deve apenas oferecer o serviço público àquele que é típico de Estado, tipo a polícia, a fiscalização dos impostos. O resto todo tem que passar para o mercado. Isso não é tão simples, não é tão legal, mas você precisa entender que o empreendedorismo governamental defende essa tese. Então eu produzi aqui esse quadrinho para vocês e que tem no PDF dessa aula, tá bom? Que diz assim, governo competitivo. O governo tem que ser competitivo. Governos que promovem a competição entre os que prestam serviços ao público. Segundo os autores, pessoal, então se a gente tem várias escolas de ensino médio estaduais, elas devem competir entre elas, tá? Competir. Você pode, por exemplo, dar verba para a escola, inclusive verba que possa ser usada para pagar premiação aos professores, para que eles criem uma competição e que para que o povo tenha opções. Governo competitivo, competição entre os hospitais, entre as escolas, competição. Governo que pertence à comunidade. É um dos que mais cai em prova essa lógica. Governo que pertence à comunidade. Governos empreendedores dão poder aos cidadãos, transferindo o controle das atividades da burocracia, ou seja, da administração pública para a comunidade. Passe de responsabilidade, dê o controle aí. Governo de resultados, governo orientado por missões. São muito parecidos, governo de resultado, governo orientado por missões. Governo de resultados.
Governos empreendedores avaliam a atuação de suas agências, tá? Focalizando não os fatores utilizados, os insumos, quanto gastou para construir a escola, não, mas sim os resultados. Aqui é a mesma ideia. O governo tem que ser orientado por missões. Ao invés de você dizer o passo a passo para a pessoa fazer, você tem que dizer a missão é. Ao invés de eu dizer, olha, gerente, todo dia na empresa privada, ligue para os clientes, mande e-mail, faça. Não, olha, gerente, a tua missão é aumentar as vendas 5%. É a mesma lógica. Governo tem que ser orientado por missões. Orientam-se pelos seus objetivos, sua missão, em vez de regrinha e regulamento. Tá bom? Então a ideia é dar uma certa autonomia, uma liberdade, uma flexibilidade. Então descentralizar, empoderar, dar liberdade, tudo tem a ver com governo empreendedor. E isso é complicado. Isso pode dar brechas para quê, pessoal? Para corrupção, tá? Para roubalheira. Mas sim, essa é a lógica do governo empreendedor, que é uma lógica utilizada no Brasil hoje. Governo empreendedor. Os princípios de um governo empreendedor. Um dos princípios se chama governo empreendedor. São governos que priorizam o investimento na produção de recursos e não em seu gasto. Quer dizer, a gente precisa gastar dinheiro para gerar dinheiro, tá? Investir, por exemplo, dinheiro, tá? Para que a iniciativa privada possa criar empresas e gerar dinheiro, gerar emprego, gerar impostos, etc, etc. Ou seja, prestar atenção na receita mais do que na despesa. Governo empreendedor é um dos mais diferentes. Um dos que mais cai, governo orientado ao cliente. Redefinem seus usuários. O usuário de serviço público tem que ser visto como cliente, oferecendo-lhes opções entre escolas, programas de treinamento, tipos de moradia. A ideia é, assim como você vai comprar um carro, você tem várias concessionárias, que quando você vai matricular um filho na escola, você tenha opções. Governo preventivo, que a nossa questão chamou de antecipatório. Governos empreendedores atuam na prevenção dos problemas, mais do que no tratamento, mais do que no remédio. É melhor prevenir do que remediar, não é isso? Ditado antigo? Atuar na prevenção do problema, mais do que no tratamento. Outro princípio, governo descentralizado. Falou em empreendedorismo governamental, falou em descentralização. Falou em burocracia, falou em centralização. Governo descentralizados. Governos empreendedores descentralizam a autoridade, promovendo o gerenciamento com participação. Governo orientado para o mercado. Ou seja, ao invés do próprio governo realizar as coisas, ele privatiza, ele terceiriza, ele publiciza. Então, o governo orientado para o mercado. Governos empreendedores preferem os mecanismos de mercado às soluções burocráticas. Ao invés de eu montar uma petrolífera, a iniciativa privada monta, tá? Eu regulo o mercado e recebo os impostos. Governo catalisador, transformador, uma catálise que consegue agregar o governo, o mercado, o voluntário, as ONGs, todo mundo ali. Para quê, pessoal? Ele usa assim o Osborne Gabler, navegando e não remando. A ideia não é você pegar o remo e você fazer, é você navegar, fazer o barco andar, mas sem ter que tocar no remo, apenas ficar orientando. Então, governos empreendedores detêm-se não só no fornecimento de serviço ao público, que são pouquinhos, né? Mas também na catálise de todos os setores, fazer com que os outros setores funcionem, público, privado e voluntário, para a ação conjunta nos problemas da comunidade. Envolver. Então, vejam que a gente diz que a administração gerencial é permeável
a iniciativa privada, a participação da iniciativa privada, a participação do setor voluntariado permeável, deixa ele penetrar, tá? Então, o empreendedorismo governamental, como está dentro da lógica de gerencialismo, de administração pública gerencial, ele chama a iniciativa privada, o setor voluntário, chama para todo mundo atuar para resolver o problema público da sociedade. Ok? O principal já foi. Vamos dar sequência aqui. Mais uma questão do Sebrasp. Ações voltadas para o fomento, para o apoio ao empreendedorismo governamental devem privilegiar a competição entre os prestadores de serviço. Sim, governo competitivo tem que privilegiar a competição entre os prestadores de serviço, tem que dar poder aos cidadãos, transferindo assim o controle das atividades à comunidade. Maravilha, aí você já não erra. Governo da comunidade, transferir para a comunidade, competição entre os prestadores de serviço, inclusive serviço público, tudo certinho. Tá? Pessoal, no meu site eu tenho vários cursos, noções de arquivologia, noções de administração de materiais, noções de gestão de pessoas, noções de administração. Em breve a gente vai lançar uma assinatura lá. Tá? Tem lá Quebrando a Banca FGV, só com questão da FGV, Quebrando a Banca OCP. Tá? Meus cursos, a maioria, ficam na Loja do Concurseiro, lojadoconcurseiro.com.br, loja. Mas eu estou migrando cada vez, porque eu sou diretor, sou um dos donos da Loja do Concurseiro, mas eu estou migrando muito para o meu próprio site. Então, em breve o pessoal tem pedido fazer uma assinatura só das minhas matérias, tá? Para você que quer ficar aí um ano assistindo de tudo aí, se preparando. Mas ainda não tem previsão ainda para essa assinatura ainda não, pelo menos agora aqui nesse vídeo que a gente está gravando aqui, está gravando em junho aqui, finalzinho de junho de 2024, tá bom? Mas tem muitos cursos lá maravilhosos, tá bom? Todos gravados em parceria com a Loja do Concurseiro, tá bom? Pessoal, 7ª questão. A gestão pública empreendedora, falou em gestão pública empreendedora, governo empreendedor, está falando de empreendedorismo governamental. A gestão pública empreendedora implica a busca por resultados. Sim, um dos princípios é governo de resultados, visando atender às necessidades dos cidadãos e não aos interesses da burocracia. Perfeito! Tem que atender a necessidade do cidadão e não aos interesses do próprio Estado, mediante o estímulo da sua parceria com a sociedade. Parceria com a sociedade. Falou em governo empreendedor, falou em parceria com a sociedade. Maravilha, mais uma. Que assunto fácil, né, pessoal? Mais uma aqui. Em um município, o seu gestor público, depois de 2 anos de governo, firmou alianças entre as esferas de poder de elites políticas locais, de modo a garantir recursos necessários para a realização de determinados projetos urbanos. Olha que legal! O prefeito, ele firmou alianças entre esferas de poder de elites políticas locais. Então existe a elite endinheirada e o governo, o gestor público, foi lá, arregaçou as mangas, foi atrás e fez alianças, de modo a garantir recursos necessários para realizar determinados projetos urbanos no município. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca de empreendedorismo governamental, das novas lideranças no setor público e de gestão estratégica. Ele quer que você analise, julgue esse item. Se o referido gestor público foi capaz de atrair o poder político local para atuar conjunta e permanentemente com vistas à realização de determinados projetos urbanos, se ele foi capaz de atrair esse povo, então ele apresentou capacidade de empreendedorismo governamental. Certo ou errado? Certo! Isso está dentro da lógica da nova liderança no setor público. Essa liderança que tem a ver com o governo empreendedor, que arregaça as mangas, vai atrás de alianças
com as elites políticas locais para conseguir dinheiro para realizar investimento público. Bem, novas lideranças no setor público. As novas lideranças nos governos empreendedores, tendo em vista a superação de obstáculos e o alcance de resultados efetivos, as novas lideranças devem ser responsáveis por criar centros de inovação e sair dos seus escritórios, sair dos seus gabinetes na busca de alianças entre esferas de poder de elites políticas locais, procurando garantir os recursos necessários para a realização de todos os investimentos necessários à satisfação das necessidades da população. Tu tá entendendo? Isso é um novo líder, isso é uma nova liderança dentro desse contexto do empreendedorismo governamental. Nona questão. Olha que questão legal a respeito do empreendedorismo governamental e das novas lideranças no setor público. Julgue a construção de uma área de lazer destinada à promoção de atividades turísticas e culturais. Só que essa construção da área de lazer foi feita por meio de parcerias com empresas privadas. É um exemplo de empreendedorismo governamental, pois promove a integração entre o governo e determinado grupo social. Certo ou errado? É ou não é um exemplo de empreendedorismo governamental? Ou seja, construir uma área de lazer não tinha dinheiro público, mas você vai fazer o quê para promover a atividade turística e cultural? Faz uma parceria com empresas privadas. Isso é, por exemplo, nessa praça, área de lazer, pode colocar propagandas por tantos anos daquela empresa. Isso, integração entre governo e um grupo social. Isso é ou não é um exemplo de empreendedorismo governamental? Sim, saiu dos escritórios, foi lá, fez parceria com a iniciativa privada e fez acontecer a área de lazer. E a nossa última questão, tá? Em breve a gente produz mais, mas não esquece de deixar o like aí, deixa um comentário para mim, tá? Deixa um comentário, diz aí para qual concurso você está estudando. Pronto. Para qual concurso você está estudando, para que eu possa tentar criar alguns outros vídeos aqui no nosso canal. A gestão pública empreendedora fundamenta-se no aumento da produtividade e no rendimento das empresas públicas, de modo a gerar mais receita para o Estado. Se você ler muito rápido, você vai acabar errando. Gestão pública empreendedora fundamenta-se. O fundamento do governo empreendedor é aumentar a produtividade, aumentar o rendimento das empresas públicas, de modo a gerar maior dinheiro para o Estado. Pessoal, isso está errado. O fundamento é você fazer parceria com a sociedade. O fundamento não é você fazer as empresas públicas funcionarem com tudo que tem que funcionar, tá? Ou a gestão pública empreendedora, a questão é fazer parceria, é dar poder ao cidadão. Então pronto, pessoal. Com isso, a gente fecha mais um vídeo aqui no YouTube, tá? Espero que tenham gostado. Sempre que possível a gente vai produzindo mais um tema aí para vocês, tá bom? Mas fica ligado lá no nosso site petroniocastro.com.br. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, valeu!